Boa noite para quem está chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Eu fiz um roteirinho aqui, tô quase apagando. Sejam bem-vindos. Bom, eu vou me apresentar. Meu nome é Alize, com S, Andréia, Ia, Formenti. Toda vez eu tenho que soletrar o meu nome, então eu tenho propriedade para falar sobre mudança de nome, porque eu sei como é difícil ter um nome difícil das pessoas entender. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me escutando? Só faz um joinha para eu saber que vocês estão me ouvindo. Se tiver sem som, me avisa. Então, eu gostei muito desse tema da live, porque eu acho que muitas pessoas têm interesse em saber. Como eu disse, toda vez que eu vou pronunciar o meu nome, eu preciso soletrar. A-L-I-S-E. Fora que sempre que eu faço algum pedido, eles escrevem no meu pedido. Alice, Aline, Alive, Alife. Já escreveram o meu nome de tudo quanto é jeito. Já me chamaram de tudo quanto é nome. E tá tudo bem. Por um bom tempo, eu também tive vontade de alterar o meu nome. Mas hoje eu já me adaptei. Então, tá tudo bem. Se vocês tiverem algum caso aqui sobre nomes que quiserem compartilhar, pode escrever aqui no chat, tá? Eu fiz um roteirinho, porque essa mudança na lei 14.382, sempre que alguém me pergunta, as pessoas ficam espantadas e elas ficam, nossa, Liz, então agora vai ser uma bagunça. Todo mundo vai mudar de nome. Não, porque nem todo mundo quer mudar de nome. E quando a gente vai tratar dos requisitos, das consequências, muitas pessoas vão preferir ficar com o nome. Eu mesma, se fosse quando eu era mais novinha, talvez eu mudasse meu nome para Alice, para Aline, para ficar fácil a grafia. Mas a gente sabe que depois que a gente já estabeleceu muitas relações jurídicas, uma alteração de nome traz sim muita responsabilidade para o seu usuário. E só quem tem, a gente sabe também a carga emocional que o nome traz. Eu quero então iniciar com essa introdução. Por quê? Porque quem chama Antônio, quem chama Maria, quem chama Alice, não tem o problema que eu tenho. Quem tem um nome simples nunca vai precisar soletrar. E também muitos nomes têm uma carga negativa. Quantos nomes a gente não vê na mídia que expõe o seu portador ao ridículo? Então, se você já conhece algum nome que é diferente, é engraçado, coloque aqui no chat também pra gente conhecer e compartilhar. Então, muitas pessoas acabam tendo vergonha do seu nome, seja porque ele é difícil de escrever, difícil, toda vez tem que soletrar esses nomes americanizados, com muitos L's, muitos Y. Também nomes que possuem significado que possam expor o seu portador ao ridículo. Eu falei hoje nos stories, eu já ouvi casos de pessoas que vão no cartório e me falam, Liz, o meu pai foi me registrar e o nome que minha mãe queria dar era tal. Só que ele colocou em mim o nome da amante e minha mãe descobriu. E a vida inteira a minha mãe me chama pelo nome que o meu pai tinha uma amante. Então, olha a carga emocional que isso não traz para uma pessoa. Quantas histórias eu já ouvi no balcão de pessoas que o pai foi registrar a criança, parou no bar, bebeu e registrou o nome errado da criança. Ou chegou no cartório, perdeu o papelzinho que o nome estava anotado, e aí quem deu o nome para a criança foi o registrador. Tem uma conhecida da minha mãe, eu não lembro o nome dela, Cícera, ela fala que minha mãe tá participando no fundo, que quem deu o nome para ela foi o registrador civil, porque o pai dela escreveu num papelzinho, a mãe escreveu num papelzinho e ele foi no cartório. Chegou no cartório, ele perdeu o papelzinho e não lembrava o nome que ia pôr na criança. E aí a vida inteira ela foi chamada pelo nome que ela não gostava e não era o nome que os pais haviam escolhidos. Fora que nós conhecemos também muita homonímia. O que é homonímia? Pessoas com nome parecidos. Muitas pessoas já tiveram problemas até na justiça porque tinham um nome parecido com outros. Então, Antônio Pereira da Silva, quando eu dou busca no meu cartório, aparece 10, 20, 30, 50. Então, nomes muito parecidos, isso causa também problemas para a pessoa, porque ela pode ser confundida com outras. E nós temos muita história sobre isso também. Também existem pessoas que não gostam do seu nome porque são nomes
de gênero neutro. Então, quando você chama, você não sabe se é homem ou se é mulher. Algum exemplo? Jaci, Nair, Andréa, Darcy. Quantas pessoas, quando você pega o nome e fala, ixi, é homem ou mulher? E a pessoa fica constrangida. Então, quem não tem problema com o nome, não sabe, às vezes, a dor que aquela pessoa sente por ter o problema com o nome. Seja pelo significado, pela forma como ele foi dado. O meu nome mesmo pode para remoção de nome. A gente vai falar no decorrer da live, tá? O meu nome mesmo, quem deu o meu nome foi minha avó. Minha avó fala que ela ligou a TV e no dia ela viu esse nome. Gente, eu nunca liguei a TV e vi o meu nome na TV. Eu não sei que dia foi esse que ela resolveu ligar a TV e apareceu o nome Alice. E minha mãe deixou pôr, mas tudo bem. Então, nós precisamos pensar nisso. O nome também, ele é um direito da personalidade da pessoa. E é com o nome que a gente se identifica desde quando a gente nasce até depois da nossa morte. Inclusive, o enunciado 1 do Conselho da Justiça Federal, ele trouxe proteção, tanto a proteção que a lei traz ao nascituro, atingiu o natimorto. Inclusive, diz assim, a proteção que o Código defere ao nascituro alcança o natimorto no que concerne aos direitos da personalidade, tais como nome, imagem e sepultura. Gente, até pouquíssimo tempo atrás, o bebê que nascia morto, na hora de registrar, não era atribuído o nome. Imagina, a mãe 9 meses carregou o bebê, mas na hora do parto esse bebê nasce morto. Na hora que ela ia registrar, não atribuía nome. E muitos pais sentiam essa dor, porque, poxa, para eles já tinha um nome, desde quando descobriram a gravidez. Então, o nome, ele é um direito da personalidade. Ele está ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana. A gente sabe que a nossa sociedade, em cada momento histórico, ela vai prestigiar um valor social. Por muito tempo, a nossa sociedade prestigiou o princípio social da segurança jurídica e, por isso, trazia a imutabilidade do nome. Essa introdução ela é muito importante. Então, a imutabilidade do nome estava ligada à segurança jurídica e trazer segurança nas relações sociais. Por quê? Na minha esquina tem um mercado mais antigo do que existe antes de eu nascer. E lá o meu pai tinha conta. Então, a conta antigamente era no nome da pessoa. Hoje em dia não. A nossa identificação ela é feita através de outros elementos, que é o CPF. Cada pessoa tem um CPF. O CPF é imutável. O CPF não muda. E você nunca vai achar uma pessoa com o mesmo CPF que o seu, porque ele é único e é imutável. Hoje em dia nós somos identificados pela biometria. Então, quando no seu aparelho você vai destravar a biometria, você vai acessar sua conta no banco, a biometria, o reconhecimento facial. Então, nós temos hoje, com o avanço tecnológico, as relações jurídicas, elas possuem outros elementos que trazem segurança jurídica para as relações negociais e que não necessariamente está ligado ao nome da pessoa. Então, nós já vemos ao longo da história o princípio da imutabilidade do nome, ele já vinha sendo flexibilizado. Então, mas na maioria das vezes era preciso entrar judicialmente. Outro ponto que eu queria trazer então... Bom, então eu falei que cada momento histórico prestigia um valor social. Hoje, o que a nossa Constituição ela tem valorizado muito? É o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, tendo em vista o princípio da dignidade da pessoa humana, o que o legislador percebeu? Hoje, nas relações sociais, eu tenho outros elementos muito mais seguros para eu identificar uma pessoa e eu posso flexibilizar a alteração de nome para garantir essa dignidade da pessoa humana. Não vai todo mundo sair mudando o seu nome, por quê? A maioria das pessoas já se adaptaram ao seu nome. Então, são poucos os casos, mas assim, são alguns casos que vão desejar fazer essa alteração, mesmo porque isso vai impactar em toda a documentação da pessoa, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Inclusive, outro ponto que eu queria comentar aqui na live é que quando nós vemos, inclusive na Bíblia, a importância que o nome tinha. Então, o nome tinha muito significado. Em várias passagens, Deus mudava o nome das pessoas
para significar que Deus estava dando um novo destino, uma nova história, uma nova missão. Então Deus mudou o nome de Sarai para Sara, de Abrão para Abraão, de Jacó para Israel. Quantas pessoas Deus foi mudando na Bíblia o nome para representar que Ele estava dando um novo destino, uma nova missão, uma nova história, uma promessa para aquela pessoa. Então o nome, desde muito tempo, ele traz essa carga emocional que a gente precisa levar isso em consideração. Bom, antes da Lei 14.382, nós já tivemos o provimento 73 do CNJ em 2018, que trouxe a possibilidade da alteração do prenome e gênero do transexual direto no registro civil, sem precisar que ele passasse por uma cirurgia, sem precisar que se encaminhasse ao juiz e ao promotor, o que trouxe muito mais rapidez, trouxe muito mais facilidade para os transexuais. Então, a Lei 14.382, ela veio ampliar essa possibilidade que foi dada aos transexuais a todas as pessoas que, de alguma forma, têm a vontade de mudar o nome. A lei previa a possibilidade de a gente alterar o prenome quando fazia 18 anos, só que existia um prazo decadencial. Então, a lei já dava essa permissão, que era dos 18 aos 19 anos, que era o prazo de 1 ano da maioridade. Você podia alterar o prenome direto no registro civil, só que muitas pessoas não conheciam essa lei. E aqueles que conheciam, o prazo passava muito rápido. Quando ela ia ver, já tinha feito 19 anos e já tinha acabado o prazo. Então, foi um artigo pouco utilizado, se a gente for ver, em relação ao que vai ser aplicado daqui para frente. Porque a Lei 14.382, ela alterou o artigo 56 da Lei dos Registros Públicos e ela suprimiu esse prazo decadencial de 1 ano. Então, a partir dos 18 anos, a lei permite a alteração do prenome direto no registro civil, independente de processo judicial, independente de justificativa. Eu vou ler o teor do artigo para a gente ir comentando. Então, diz assim a nova redação do artigo 56. A pessoa registrada poderá, após ter atingido a maioridade civil, requerer pessoalmente. Então, pelo pessoalmente, a gente já vê que é um direito pessoal da pessoa. Abre-se aqui uma dúvida dela ser representada. Eu entendo que é um direito personalíssimo, que em tese ela não pode se fazer representada por procuração, porque o oficial ele vai entrevistar, vai explicar o procedimento, as suas consequências. Eu entendo que é um direito personalíssimo que ela que precisa exercer. Então, ele vai requerer pessoalmente e imotivadamente, não precisa de justo motivo. O artigo 56, ele traz a alteração do prenome. Qual que é o prenome? O primeiro nome. O meu prenome é Alize Andreia. O meu prenome, ele é composto, Alize Andreia. Então, para mim alterar o Alize Andreia, eu vou usar o artigo 56, porque o artigo 57 mais para frente a gente vai tratar do sobrenome, tá? Então, uma regra para o prenome, outra regra é para o sobrenome. Agora a gente vai começar a falar do prenome. Então, ele vai requerer pessoalmente atingido a maioridade civil, imotivadamente, não precisa justificar a alteração do seu prenome, independente de decisão judicial, e a alteração será averbada e publicada em meio eletrônico. Na última live da Arpen, provavelmente essa publicação será feita num diário eletrônico da própria Arpen, mas vamos aguardar as orientações, tá? Parágrafo 1º, e esse é muito importante, a alteração imotivada do prenome, do primeiro nome, poderá ser feita na via extrajudicial apenas uma vez, e sua desconstituição dependerá de sentença judicial. Ou seja, se eu quiser mudar o meu nome de Alize para Alice, eu posso fazer uma única vez no cartório. E se eu me arrepender, o cartório não vai voltar ao meu nome anterior, o Alize. Eu vou precisar recorrer ao juiz, aí eu preciso me justificar, para aí sim o juiz desconstituir. Por isso é algo que tem que ser muito bem pensado. Parágrafo 2º.
A averbação de alteração de prenome conterá obrigatoriamente, e aqui é para trazer segurança jurídica quanto à identificação daquela pessoa, quanto aos seus demais documentos. Então, o que vai conter na nossa averbação de alteração do nome? O prenome anterior, então a gente vai constar lá averbo, conforme procedimento administrativo de retificação, que foi alterado o nome da registrada de Alize para Alice, entendeu? Eu tenho que falar o nome que era e o nome que passou a ser. Os números de documentos de identidade, de inscrição no CPF, de passaporte, título de eleitor, dados esses que deverão constar expressamente de todas as certidões solicitadas. Então, quando for requerer essa averbação, o cartório, quando averbar essa retificação, ele vai mencionar. Então, ela passou de Alize para Alice e ela é portadora do RG número tal, expedido pelo SSP, CPF inscrição número tal, passaporte número tal, título de eleitor número tal, carteira de trabalho número tal, PIS número tal, todos os documentos de identificação dela, documentos, números que ligam a ela, vão constar nessa averbação. E em todas as certidões que o cartório emitir, então você vai pegar a segunda via da sua certidão de nascimento, vai sair o meu nome lá, Alice, mas vai constar embaixo a averbação da alteração. Vai constar, olha, a Alice teve alterado o seu nome, que primeiro era Alice. Em tal data foi mudado para Alice. E ela é dona do RG tal, CPF tal, título de eleitor tal, passaporte tal, para que possa me identificar. Para evitar, assim, fraude, estelionato, que as pessoas tiram novos documentos com novo número. Então, isso é para trazer segurança jurídica ao ato. E em todas as certidões, Alice, mas eu não quero que consta que o meu nome era, sei lá que nome, porque eu tinha muita vergonha desse nome. Vai constar. Porque aqui a lei já está prestigiando o seu direito da personalidade de alterar o seu nome. E essa averbação, ela visa o quê? Equilibrar o seu direito de dignidade da pessoa humana, seu direito de personalidade, ao princípio da segurança jurídica junto com a sociedade. Então, precisamos equilibrar essa balança para que não haja risco, assim, para os negócios jurídicos, para a sua relação com a sociedade e com o Estado. Então, todas as certidões que forem emitidas, constará a íntegra desta averbação e os números de identificação dessa pessoa. Parágrafo 3º. Finalizado o procedimento de alteração do assento, o ofício de registro civil de pessoas naturais, no qual se processou a alteração, às expensas do requerente, comunicará o ato oficialmente aos órgãos expedidores do documento de identidade do CPF, do passaporte, bem como do Tribunal Superior Eleitoral, preferencialmente por meio eletrônico. Hoje nós fazemos essas comunicações via CRC. E é importante destacar que o fato do oficial comunicar, ele vai comunicar, mas a pessoa que fez esse pedido, ela também tem a responsabilidade de procurar esses órgãos para alterar os seus documentos. Então, o oficial vai noticiar, mas não vai chegar um RG novo na sua casa com seu nome alterado. Você tem a responsabilidade de procurar os órgãos para fazer essa alteração, levando essa certidão com a averbação para poder provar que houve essa retificação de nome. Parágrafo 4º. Se suspeitar de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade ou simulação quanto à real intenção da pessoa requerente, o oficial do registro civil fundamentadamente recusará a retificação. Por quê? O oficial, ele tem independência jurídica. Ele zela pela segurança jurídica dos registros. E aqui, como é um procedimento de retificação, e qual é o procedimento? Hoje nós temos um procedimento lá do transgênero no provimento 73 do CNJ. Nós vamos aplicar aquele procedimento. Então, se você quer saber o que tem que conter no seu requerimento, tá lá no provimento 73. É as certidões de distribuição de ações, tem lá de todas as ações, antecedentes criminais. Então, lá tem a
a gente vai aplicar, por analogia, o procedimento 73 do CNJ, que regulamentou a alteração do prenome do transexual, para também o artigo 56 de alteração do prenome de qualquer pessoa, tá? E aí, o que eu queria observar que é muito importante? Primeiro, essa retificação ela é feita através de um procedimento de retificação. O que é um procedimento de retificação? É um processinho que nós vamos fazer dentro do cartório do registro civil. O registrador civil, ele não vai só pegar aquela documentação, porque você viu no parágrafo 4º que ele pode devolver o pedido fundamentado se ele suspeitar de fraude, de má-fé, porque ele vai pegar toda a documentação, todas as certidões que a pessoa vai apresentar e ele vai verificar se está tudo de acordo. Ele vai entrevistar, porque o pedido tem que ser pessoalmente, porque o oficial, e aqui quem é oficial, quem trabalha em cartório, se você é advogado, o seu cliente te procurar, você vai ter que o quê? Entrevistar ele para perguntar. A gente pergunta os motivos, não porque esse motivo vai fundamentar a decisão, mas para entender se essa causa é uma causa emocional transitória ou se realmente é algo que ele não vai se arrepender depois. Por quê? Depois, para ele desconstituir, terá que ser feito judicialmente. Então, eu entendo que o oficial ele vai entrevistar para ver essa boa-fé, para ver se ele tem consciência da responsabilidade que ele vai ter de alterar todos os seus documentos. Se realmente ele está seguro do que ele está fazendo naquele ato. E aí, como é um procedimento, o que eu também aconselho os cartórios a fazer? Eu, por exemplo, eu vou adotar isso. A gente sabe que a pessoa, quando ela altera nome, isso eu vejo por causa dos casamentos. A pessoa ela altera o nome no registro civil e depois ela não altera o nome nos documentos. O ideal, o que eu vou adotar é fazer um termo de responsabilidade em que ela está ciente da obrigação dela de alterar todos os documentos dela sob pena de incorrer em crime. Que crime, Alice? Fraude, falsa identidade, você se apresentar como uma pessoa que você não é mais. Então, ela pode incorrer em crime se ela não trocar os documentos. E aí, depois ela vai falar assim, por isso que é bom o cartório ter isso anotado, porque ela sabe o que ela fala depois? Eu não sabia. O cartório não me avisou. Então, esse é um conselho e uma sugestão que eu dou. Já que é um procedimento que a gente vai fazer, oficial, entrevista essa pessoa, ver se ela está segura. O motivo não é que o motivo exige para fundamentar o deferimento ou não, mas para entender qual é o motivo que está levando ela a essa alteração. Essa pessoa realmente não está agindo por emoção, porque se o oficial entender que aquilo lá é prejudicial, ele vai recusar fundamentado. E ele não está sendo aqui agindo fora da lei, porque ele tem independência jurídica, desde que ele fundamente. E também fazer a parte, orientar ela da obrigação de alterar os seus documentos, todos os documentos, ir no banco, ir lá no registro de imóveis e alterar o seu nome nas matrículas dos imóveis. Porque se ela não fizer isso, ela incorre em crime. Então tem que deixar uma via dessa declaração com ela, para ela andar e ver, e uma com o cartório para arquivamento. Para quê? Para falar que você orientou, para falar que você falou, entendeu? É muito sério. E aqui também, para quem trabalha em cartório e para advogado também, algo que eu acho muito importante quando a pessoa ela é casada. Isso já aconteceu no meu cartório. A pessoa ela acha que quando ela casou, ela não tem mais registro de nascimento. E aí eu já recebi mandado de reconhecimento de paternidade para eu averbar só no casamento, porque a pessoa já era casada. Mas nós precisamos lembrar de um princípio da continuidade. Existe uma continuidade no registro civil. Aonde que a gente recebe o nosso nome? O nosso nome, ele é constituído lá no registro de nascimento. Alice, mas eu casei, eu entreguei minha certidão no cartório, eu não tenho mais ela. Você não tem ela, mas você tem o seu registro ainda. Toda alteração que a gente vai fazer no nome, ele inicia-se, depois eu vou ler aqui, tá? Eu entendo que aplica-se sim, viu?
Deixa eu voltar. Depois eu vou lendo os comentários, porque senão eu vou me perder aqui. Então, o que eu estava falando? Tá vendo? Eu me perdi. As pessoas, elas esquecem que ela tem um registro de nascimento. Então, a alteração, advogado, registrador, juiz, promotor, aonde que a gente vai requerer esse procedimento de retificação? Não é no casamento, é no nascimento, porque é lá que o nome dela foi constituído. Liz, mas ela casou. Lá no casamento a gente vai averbar. Então, presta atenção no que eu vou falar. Isso também é porque eu já peguei reconhecimento de paternidade de pessoa que já era casada e o juiz só mandou pro casamento. Eu tive que entrar em contato e pedir pro nascimento. Por quê? Alteração do nome, alteração do gênero, tudo isso, reconhecimento de paternidade. Quando as pessoas já são casadas, eu não vou fazer direto no casamento. Eu tenho que ir na origem. Eu tenho que respeitar o princípio da continuidade. Então, eu tenho que retificar primeiro o nascimento. Então, mesmo a pessoa sendo casada, e aí, oficial, se você vai dar entrada no procedimento e essa pessoa é casada, junta a certidão de casamento para você saber já aonde você vai orientar ela a averbar depois. Então, o procedimento, e no estado de São Paulo, a cobrança do procedimento está em torno de R$160, mais ou menos. Vai ser feito no nascimento. No casamento, a gente vai averbar com base na certidão de nascimento que foi retificada. E aí eu levo essa certidão de nascimento retificada lá para o cartório onde foi feito o casamento e peço a averbação da retificação lá também. Se eu já tenho filhos, eu também preciso averbar a alteração do meu nome no assento dos meus filhos. Se vem para mim um caso desse, e esse é muito importante para quem trabalha no registro civil, que é o meu entendimento. Se chega para mim alguém querendo fazer a retificação do nome e ela já é casada e tem filhos, e se está tudo no meu cartório, na hora que eu for fazer o orçamento para ela, eu não vou cobrar só a retificação. Eu já vou falar para ela que eu já sou obrigada a fazer a averbação no casamento e no assento dos filhos. Por quê? Se eu entregar na mão dela e falar, depois você volta aqui para alterar no nascimento dos seus filhos e no seu casamento, ela não volta mais. E aí? Alterou pela metade? Então já conversa com a pessoa. Se ele falar, depois eu volto, fala assim, olha, depois não. No meu cartório tem que fazer tudo, porque você não pode sair com o seu nome pela metade. E se, Alice, o casamento é de outra serventia, a gente já pode passar para ele o valor, porque hoje eu consigo enviar esse pedido de averbação pela central do registro civil. Então a gente pega o valor lá da central, porque cada estado tem um valor, e já passa para o cliente, fala, olha, e já para eu pedir a alteração lá no registral, que tem que pedir. Porque se ele não fizer, ele vai assinar um termo de responsabilidade. Então, eu acho seguro. Quem trabalha em cartório aqui comigo, fala para mim se está de acordo com o meu posicionamento, porque com base na segurança jurídica, inclusive, eu devolveria o pedido se ele se recusasse a pagar já as averbações dos assentos conexos. Por quê? Eu vou ficar com um assento retificado em um e não retificado no outro. Essa pessoa praticamente não vai existir mais no nome dos filhos e no nome do casamento. Então, quem trabalha em cartório, fala aqui pra mim se concorda com isso, se não concorda. Então, sempre que for fazer retificação, a gente precisa obedecer à continuidade registral. A gente começa o procedimento lá no assento de nascimento e depois a gente vai averbar no casamento e no assento dos filhos. Tudo bem? Então, o oficial ele já precisa, quando ele recebe esse pedido, fazer um orçamento, não levando em conta só o procedimento da retificação no nascimento, mas levando em conta as averbações conexas. Eu, particularmente, vou proceder desta maneira. Alice, mas é caro? Não, não é caro. A tabela do registro civil, em comparada aos outros cartórios, é a mais módica que tem. Uma averbação hoje é R$100 e o procedimento em torno de 160. Agora, levando em consideração que esse cliente, que essa pessoa, ela não vai precisar pagar advogado, mas eu aconselho vocês, advogados, a oferecer esse serviço de assessoria. Porque o seu cliente, muitas vezes, ele não vai saber fazer tudo isso. E para o oficial é muito bom quando ele chega acompanhado do advogado. Significa que ele já teve uma instrução. Não exime o oficial também de explicar. Mas é um serviço que o oficial pode oferecer, que o advogado pode oferecer.
Permanece análise se o nome expõe um ridículo. Olha, se a pessoa está escolhendo, eu acho que essa análise do ridículo, ela é quando ela é criança, porque a criança não tem como se defender, né? Se ela vai querer ser chamada daquele nome ou não. Agora, se uma pessoa maior de 18 anos quer ter um nome que exponha ela ao ridículo, a escolha é dela. Eu não impugnaria, não, tá? Mesmo porque ela vai estar ciente que ela não pode depois desconstituir e nem mudar pela via administrativa novamente. É isso que... Isso. Eu acho que não... Se a pessoa é maior, ela escolhe desde que esteja ciente. Então, advogados, e por que para o advogado é muito bom? Porque as pessoas, principalmente na cidade onde eu sou oficial, elas não têm conhecimento de buscar uma certidão do fórum, a certidão de distribuição de ação, a certidão de antecedentes criminais. Eles não sabem juntar essa documentação. Ele não vai saber que, se ele é casado, ele junta a certidão de casamento dele, o documento dos filhos, para o oficial saber que existe uma conexão daquele registro em outros registros. Então, advogado, você pode prestar esse serviço de assessoria. É um serviço que você vai ganhar o seu honorário de forma rápida, não tem litigiosidade. Você vai acompanhar o seu cliente até o cartório. Você, junto com o oficial, já vai orientar sobre essas averbações conexas. Então, assim, é um serviço para os advogados atuarem no extrajudicial, porque se fosse judicial, ia demorar muito mais tempo. Então, não é um serviço caro, tanto para o cartório. Ah, mas ele vai pagar 10 averbação porque tem 10 filhos e um casamento, 11. Mas coloca na ponta do lápis que ele não vai precisar passar pelo prazo que demora na esfera judicial. Ele não vai ter que se submeter a um processo judicial de insegurança, que ele não sabe se vai ser procedente ou não aquela ação. Ali ele sabe que, preenchidos os requisitos, o oficial ele vai deferir, exceto se suspeitar de má-fé, de fraude, de crime. Então, assim, não é caro. Hoje eu vejo pessoas, assim, muito simples com iPhone. Então, não é caro o procedimento. Vocês não concordam comigo? E a tabela do registro civil, ela é muito módica, muito. Então, oficial, se for no seu cartório alguém para retificar o nome, já pergunta se ele é casado, se tem filhos, para a gente fazer essa verificação dessas averbações conexas e já fazer esse orçamento com essas averbações. Se não for do seu cartório, já informar do valor da CRC, porque é de responsabilidade da pessoa que vai ter o nome retificado. E se você simplesmente entregar o nascimento na mão dela e falar, vai atrás de mudar os outros registros, ela não vai, tá? Ela vai voltar para casa, falar para a vizinha que mudou o nome e não vai alterar os documentos. E a hora que der BO, vai falar que ninguém avisou. Então, eu como oficial, eu farei um termo em que ela está ciente da responsabilidade que ela tem de mudar, sob pena dela incorrer em crime, tá? Então, tem que deixar. Advogados, então, é uma boa oportunidade de vocês assessorar os seus clientes sobre o procedimento. Se vocês querem saber os documentos que tem que apresentar, pega o provimento 7373 de 2018 do CNJ, que traz o procedimento da alteração do nome e gênero do transgênero. Nós vamos aplicar ele subsidiariamente no que for contrário. Vendo que lá para o transgênero nós temos algumas diferenças que eu até coloquei aqui. No transgênero, a averbação ela é restrita, a publicidade ela é restrita. Eu não vou mencionar a averbação nas certidões. Já no caso do artigo 56, que é esse que eu estou tratando na live, obrigatoriamente a averbação vai sair em todas as certidões do seu teor, com o nome primitivo e o nome alterado e o número dos documentos, para garantir essa segurança jurídica, tá? Então, do transgênero, publicidade restrita. Do artigo 56, que é geral, publicidade ampla, publicidade total nas certidões, precisa constar. Agora vamos para o artigo 57, antes que eu estoure o tempo do Instagram. Bora para o artigo 57, vamos falar do sobrenome. Agora, são os nomes que recebemos que nos ligam à nossa família. Eu só tenho o sobrenome do meu pai, que é Formente. Eu não recebi o sobrenome da minha mãe. E se eu quiser incluir? Eu posso. Vamos ler agora o teor do artigo 57, que ele diz assim: a alteração posterior de sobrenome poderá ser requerido pessoalmente perante o oficial do registro civil,
com a apresentação de certidões e de documentos necessários e será averbada no assento de nascimento e casamento, independente de autorização judicial. Então, é a mesma regra. Eu vou averbar no nascimento e no casamento. Quais são os incisos? Inciso 1. Qual que é a primeira possibilidade? Inclusão de sobrenomes familiares. Aqui ele não fala em exclusão de sobrenome de família. Então, pelo princípio da legalidade, eu, por enquanto, a não ser que saia uma decisão da minha corregedoria, eu não vou permitir exclusão. Então, Liz, eu não gosto do sobrenome da minha mãe, do sobrenome do meu pai, ou eu não tenho vínculo afetivo com meu pai, quero excluir. A lei não trouxe essa possibilidade, ela trouxe a possibilidade de incluir, inclusive de algum ascendente, de um avô, de um bisavô. Ah, meu avô tinha um sobrenome super chique, eu quero colocar. Eu preciso apresentar uma certidão que prove que ele é meu avô, quer dizer, a certidão de óbito dele, que fala os filhos que deixou, a certidão de nascimento dos meus pais, que falam quem eram os pais, para eu poder mostrar que ele está ligado à minha família e aí eu incluir o sobrenome dele no meu. Lembrando que toda a regra que eu falei do prenome eu vou aplicar aqui. Qual a regra? De eu depois ter que averbar no casamento e no registro dos meus filhos. Alice, aí as pessoas confundem. Ah, mas eu não vou alterar o nome do meu filho. Você não vai alterar o nome do teu filho, mas você vai alterar o teu nome no assento do teu filho. Muitas mulheres, quando casam e adotam o nome do marido, e ela já tem filhos, e a gente explica que ela precisa alterar o nome dela no assento dos filhos, eles fazem muita confusão. Porque aqui é alterar o nome da pessoa, da mãe, no registro dos filhos. A gente precisa fazer essas alterações. Então, a primeira opção do sobrenome é eu incluir um sobrenome de algum familiar meu. Não posso excluir, tá? E familiar aqui, qual que é o entendimento que eu tenho? É um familiar meu na linha reta. Por exemplo, um tio meu que é casado com a minha tia. Não, ele não... É uma ligação por afinidade. Mas vamos esperar a orientação da corregedoria. Por hora, eu entendo que é familiar na linha descendente ascendente, na linha ascendente, tá? Não na linha colateral. Mas vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. E a lei não falou em exclusão. 2. Inclusão ou exclusão aqui, inclusão e exclusão. Mas aqui é do sobrenome do cônjuge na constância do casamento. Isso é muito comum. As pessoas casam e adotam o nome do cônjuge, mas não mudam os documentos. Passa 10 anos, ah, mas eu não usei, eu quero tirar. Antes não podia. Agora pode. Você não precisa divorciar. Basta ir no cartório com todos os seus documentos, para requerer a volta ao nome anterior ao casamento. E se você não adotou, Marlise, mas meus filhos têm o nome do pai do meu esposo, eu quero que meu nome também tenha para ficar tudo igual, você pode incluir. Lembrando sempre que teremos que fazer depois as averbações conexas, tá? Para ter o que? Continuidade dos registros públicos e ele espelhar a verdade. É muito importante. 3. Exclusão de sobrenome do ex-cônjuge após a dissolução da sociedade conjugal por qualquer de suas causas. Aqui tem a ver, no caso, por exemplo, da viuvez, do divórcio. Tem pessoas que ficou viúva e querem excluir o sobrenome do seu ex-marido que faleceu, ou da sua ex-esposa que faleceu. Agora é possível, você apresenta a certidão de óbito dele, sua certidão de casamento, os documentos. O cartório também vai abrir um procedimento para poder fazer essa alteração. Então, no caso de divórcio, de viuvez, de separação, eu tô até com um caso recente no cartório que a mulher, quando ela divorciou, ela não contestou a ação. Então, o juiz determinou recente que ela continuasse a usar o nome de casada. E agora ela foi buscar a certidão dela e falou, Liz, eu não quero assinar meu nome de casada, não. E foi uma semana antes de mudar a lei. Eu falei assim pra ela, olha, faz o seguinte, em vez de você pedir judicialmente pra ele mudar lá no processo, que vai demorar, espera uma semana. A lei tá pra ser publicada. E aí, ela ainda não voltou no cartório, mas ela voltando, eu já vou fazer esse procedimento administrativo. Porque quando ela divorciou, o juiz fez, não que ele fez, ela não contestou. E por isso o juiz não falou nada quanto ao nome dela. E ele falou que era para ela continuar com o nome de casada, mas ela não deseja. Então, no caso de viuvez, de divórcio, separação, é possível você também voltar, retirar o sobrenome do ex-cônjuge, tá?
Aqui a lei fala em exclusão, não inclusão. Então, divorciou, ficou viúvo. Ah, eu não tinha adotado, agora ele morreu e agora eu quero adotar, porque não. A lei falou em exclusão. Então, não falou em inclusão. Então, depois que divorciou, depois que separou, depois que ficou viúvo, você pode excluir. Você não pode incluir, tá? Aí você precisa ver as normas do seu estado, né? Cada estado vai tratar. Porque aqui no estado de São Paulo, a gente já tinha um provimento que permitia, no caso de viuvez, alterar o sobrenome. Aí, para alterar no dos filhos, que é conexo, é alteração do patronímico, tá? Aqui no estado de São Paulo, acho que desde o ano passado já tinha um provimento que permitia no caso de viuvez. 4. Inclusão e exclusão de sobrenomes em razão de alteração das relações de filiação, inclusive para os descendentes, cônjuge ou companheiro da pessoa que teve o seu estado alterado. Então, a pessoa que teve, já era casada, já tinha filhos e ela teve o seu reconhecimento de paternidade tardio. Ela pode, então, incluir o sobrenome desse pai que foi reconhecido, ou no caso de ação negatória de paternidade que foi excluída aquela paternidade, ela também pode retirar aquele sobrenome, e isso também vai influenciar, que fala nos sobrenomes que forem conexos dos filhos, do outro cônjuge, se porventura tiver constando essa alteração também. Parágrafo 1º. Poderá também ser averbado, nos mesmos termos, o nome abreviado usado como firma comercial, registrado ou em qualquer atividade profissional. Esse parágrafo ele só foi renumerado porque ele já constava na lei desde 1975. O parágrafo 2º vai tratar da união estável, que diz assim: os conviventes em união estável devidamente registrada no Registro Civil de Pessoas Naturais poderão requerer a inclusão do sobrenome de seu companheiro a qualquer tempo, bem como alterar os seus sobrenomes nas mesmas hipóteses previstas para as pessoas casadas, que é no caso dele ficar viúvo ou dissolver a união estável, dele requerer a volta ao seu nome anterior à união estável. Então, as pessoas com união estável que falam assim, união estável registrada no registro civil. Então, eles podem requerer também a inclusão do sobrenome do companheiro. Lembrando sempre que essas hipóteses não é só para mulher, tá? Muitas pessoas acham que é só a mulher que pode adotar o nome do cônjuge, mas o homem também pode adotar o sobrenome da mulher. Então, a gente ainda tem essa mentalidade, as pessoas ainda não têm esse conhecimento, poucas têm, né? Que acham que é só a mulher que muda o nome, mas não, os dois podem alterar, tanto o homem quanto a mulher. O parágrafo 3º, ele também diz assim: o retorno ao nome de solteiro ou de solteira do companheiro ou da companheira será realizado por meio de averbação da extinção da união estável em seu registro. Porque a união estável normalmente ela vai ser dissolvida ou por uma sentença judicial. Então, lá na sentença, o companheiro já vai se manifestar sobre o seu retorno ao nome anterior. Então, ela vai ser averbada que ele voltou a assinar o nome anterior à união estável. Quando fazemos escritura de dissolução de união estável, nós também já perguntamos se ele vai desejar retornar ao nome, retirar o sobrenome daquele companheiro. Então, já sai no título que vai para o registro civil que ele retornou ao nome anterior. E se naquele momento ele não se manifestar, ele pode depois ir ao cartório também e abrir um procedimento para retirar o nome do companheiro. Bom, o que eu queria, eram essas as hipóteses. Eu fiz a leitura da letra da lei, porque ela é muito importante. O que eu aconselho? Lê o artigo 56 e o artigo 57 da Lei dos Registros Públicos. Lê o provimento 73, que trata da alteração do prenome gênero do transgênero, porque nós vamos utilizar aquele procedimento para a alteração do artigo 56. Para os advogados, é uma
é um novo serviço que ele pode oferecer, porque embora ele não é figura essencial, a lei não exige a presença do advogado, mas nós sabemos que alguém que está sendo assessorado por um advogado, ele tem muito mais consciência dos efeitos daquela alteração, da sua responsabilidade, onde ele ainda vai precisar fazer as alterações. Então, advogados é um campo que se abre para você orientar o seu cliente, porque ele vai vir com essas perguntas para vocês. Eu posso mudar o nome? Eu posso mudar o sobrenome? Como que eu posso mudar aí no registro do meu filho? Então, leiam a lei para você orientar o seu cliente. E aí, não só alterar esse nome, então eu alterando o prenome, meu, de 2 para 10. Nossa, no meu é 2 para 10. Eu não entendi. Bom, então assim, não é só alterar os seus documentos. Qual que é a orientação? Se essa pessoa tem imóveis, ela depois vai ter que averbar no registro imobiliário a alteração do nome dela. Então, se ela tem veículo, ela vai ter que alterar no certificado do registro do veículo o nome dela. Por quê? Imagina se ela é parada numa blitz e o policial vê lá o nome do documento dela um e no documento do veículo outro. E às vezes o mesmo CPF ele vai achar que ela está fraudando, vai achar que ela é um criminoso. Então a gente precisa evitar. E lembre, se a pessoa ela anda com um documento com um documento com nome e o documento com outro nome, ela pode sim estar praticando um crime e ser denunciada. Então tem que ter essa orientação. Aí hoje em dia as pessoas reclamam que tudo que vão fazer a gente pede certidão atualizada. Ah, vou casar, precisa da certidão atualizada. Vou comprar um imóvel, preciso de certidão atualizada. Vou financiar. É justamente por isso que a gente precisa de certidão atualizada. Porque o registro civil, ele é dinâmico, ele não fica parado. Ele está sempre recebendo novas informações. Então, a pessoa casa, é anotado no seu nascimento, é registrado o casamento. A pessoa hoje tem a união estável registrada, também é anotado no seu nascimento. Hoje, então, a pessoa pode mudar o nome dela. Eu preciso saber se aquela pessoa não mudou o nome dela e quais documentos estão identificando ela. Então, e a gente sabe que o homem, ele mente. O homem engana, o homem pratica crime. Nós vivemos numa sociedade jurídica, numa sociedade democrática do direito. Nós temos leis, nós temos regras para trazer o quê? Segurança jurídica. Porque senão a gente vive num estado de anarquia. Então, a pessoa quer ter o direito de alterar o nome, mas ela sabe que isso também vai ter um custo, vai ter um ônus. Sempre que agora eu for negociar, eu preciso levar uma certidão minha atualizada para saber se eu não mudei meu nome, se eu não mudei meu gênero, se eu não casei, se eu não estou em união estável. Então, é por isso que muitos lugares hoje, para você negociar, eles pedem certidões atualizadas, porque o registro civil ele é dinâmico, ele está o tempo inteiro recebendo novas informações. Pessoal, alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Eu já finalizei o meu checklist. Inclusive, já está dando quase 1 hora de live. Falando também, assim, eu acho que daqui a não muito tempo, vamos pensar assim, as escrituras, o registro imobiliário, a gente vai começar a falar assim, o CPF tal vendeu o imóvel para o CPF tal, e deixar o nome por último. Porque hoje o nome vem primeiro, né? A Lise vendeu o imóvel para Maria, a Lise é inscrita no CPF tal. De tanta a importância, como o CPF ele é imutável, como o CPF ele é único, não tem como eu confundir o CPF meu com de outra pessoa. Eu acho que daqui não muito tempo, mesmo porque o registro imobiliário ele vai ser feito todo eletronicamente, com base em banco de dados. Então eu acho que daqui pouco tempo o registro vai constar como o CPF tal transmitiu para o CPF tal e o nome vai ser subsidiário. Obrigada, Parra. Que honra ter o Parra aqui, o presidente da nossa regional do Registro Civil daqui de Marília. Muito obrigada pela sua presença. Então, alguma dúvida? Eu acho que quanto ao registro civil, eu fiz as considerações que eu, como oficial, eu vou tomar providências, eu vou tomar esses cuidados, porque a gente sabe, a gente entrega uma certidão na mão da pessoa, ela não vai alterar os outros documentos.
ela vai guardando na gaveta e só falar pro vizinho que mudou de nome, muda o nome no Instagram, no Facebook e acabou, sabe? E vai sair andando com os documentos errados. Aí ela vai reconhecer firma, ela vai assinar o nome Maria, mas no cartão de assinatura dela tá Joana. E aí o cartório, que é ruim, que não quer reconhecer a firma dela. Então tem que ter essa orientação. Eu vou fazer um termo que ela foi orientada, que ela tem que alterar os documentos, alterar o registro imobiliário, faz uma relaçãozinha, dá uma via para ela, que caso ela não faça isso, ela pode estar cometendo crime de falsidade ideológica. Porque tem pessoas que vai sair com 2 documentos, o RG com o nome de Maria e o RG com o nome de Joana. Imagina se ela é parada por uma averiguação policial. O policial vai levar para delegacia. Não tem como. Você vai achar o quê? Essa pessoa está querendo enganar alguém. Não é verdade? Então, os oficiais têm que tomar esse cuidado, os advogados têm que tomar essa diligência também nas orientações, porque é algo muito sério. A gente tem que zelar pela segurança jurídica nas relações. Se a lei considerou valorar esse direito social ao nome digno, o nome que eu me sinta bem com o meu nome, eu também tenho o quê? Que honrar essa sociedade, honrar essa lei que me deu esse direito, e eu também providenciar essas alterações. Eu também ser o quê? Mostrar boa fé, porque a lei está prestigiando. Porque se virar bagunça, se começar a dar problema, a lei pode vir e mudar, a gente sabe. A lei pode ser alterada, assim como ela permitiu, ela pode despermitir, proibir. Então, a gente tem que sempre pôr numa balança. Sim, o princípio da dignidade da pessoa humana. Sim, o princípio dos direitos da personalidade da pessoa, mas também a gente não pode esquecer da segurança jurídica, das relações jurídicas, da boa-fé. Então, tudo tem o ônus e o bônus. O problema das pessoas é que às vezes elas querem o bônus, mas elas não assumem o ônus. E nós precisamos, como profissionais do direito, deixar muito bem esclarecido os ônus. Ah, mas é muito burocrático. Então não muda o nome. Se é burocrático, não muda o nome, entendeu? Porque se a lei tá te dando esse privilégio de você poder mudar o seu nome porque você se sente mal com o teu nome, ele é difícil de escrever, ele te expõe ao ridículo, ele faz lembrar você a amante que era do teu pai, que te deu o nome. Então, você tem que ponderar o que é mais importante para mim. Eu vou assumir esse ônus, porque se eu quero o bônus, eu preciso assumir o ônus. Isso nós precisamos esclarecer. Isso os advogados precisam esclarecer para o cliente. Porque não adianta depois vir falar no meu balcão que o cartório é burocrático, que o Estado é burocrático, que o registro é burocrático, que o banco é burocrático. Você não quis um bônus? Também receba o ônus. Vocês concordam comigo? Porque o que eu mais vejo é isso. As pessoas querem o bônus da lei, mas não querem o ônus. Tudo tem o bom e o mal. Tem os prós e os contras. Nós precisamos, se eu escolhi mudar o meu nome de Alice para Alice, eu sei que eu vou ter um ônus para cumprir. E em respeito à sociedade, ao Estado, que me permitiu mudar o meu nome, eu sou obrigada a mudar os meus documentos e informar todos os lugares que eu contrato que eu fiz essa alteração de nome, para que não haja o quê? Problemas. A alteração do nome... tem essa possibilidade também da criança... Eu não sei se vai dar... A minha live vai cair, tá? Eu ainda não tive nenhum tipo de orientação da ARPEN quanto à cobrança nos 15 primeiros dias do nascimento. Não sei se vai ser cobrada ainda. Quando eu souber, eu posto aqui, eu falo. Eu acho, tá? Que seria cobrada uma averbação, tá? Mas vamos aguardar. Se alguém de cartório aqui souber, pode falar. Eu acho que seria uma averbação, mas vamos esperar para ver se ele vai dar essa isenção para a alteração do nome do recém-nascido nos 15 primeiros dias do nascimento, tá bom? Confesso que ainda não enfrentei essa questão, mas a hora que eu souber, eu posto aqui para vocês. Mais alguma questão? Gente, muito obrigada. Muita pessoa nova chegando. Eu sou registradora civil desde 2013, tabelinha de notas. Estou sempre à disposição para sugestões, dúvidas. Nós vamos compartilhando aqui. Vou finalizar a live. Muito obrigada a todos. E compartilhem com quem vocês acham que deva assistir essa live, com amigos advogados, oficiais, escreventes, porque eu tenho certeza que vai esclarecer bastante pontos da lei. Eu não sei tudo, eu tô aqui para aprender também, então a gente vai compartilhando e aprendendo junto. Muito obrigada
E boa noite a todos. E aqueles que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Até mais, pessoal. Gente, eu não sei nem onde encerra a live. Sério. Onde que fecha a live? Oh, meu Deus. Ah.